Bem-vindos ao Capital Santistas, um canal noticioso sobre Santos Futebol Clube. É isso aí, senhores. Sejam muito bem acolhidos. Para quem não conhece, a gente deixa aqui esse bem-vindo a vocês. Você que chegou agora nesse canal, saiba que tratamos de Santos Futebol Clube, notícias, pós-jogos, pré-jogos, fofoquinhas e tudo mais. E aproveitando esse período de Copa, mercadinho, né? Porque tem muitas mudanças aí. Trazemos notícias do Santos no mercado se movimentando, senhores. O negócio está começando. Pós-Copa aí o mercado abre e vai ter mais quente. E para quem chegou agora, não conhece, eu sou o Fernando, sejam bem acolhidos a esse canal. A gente pede para deixar esse like aí, que é um canal de um vídeo de notícias, né? Então é importante que o YouTube repasse para outros santistas ficarem bem informados. Compartilhe com aquele seu coleguinha que precisa também receber essa notícia sobre o Santos. E cogite a se inscrever nesse canal para acompanhar as próximas notícias e estar sempre por dentro de tudo sobre o Peixão, tá bom, senhores? É isso. Somos torcedores de São Paulo, mas falamos para todos os santistas de todas as regiões, ok? Vamos lá. A gente traz para vocês, pessoal, uma notícia do site da Tribuna, né? Que eu achei interessante porque ele traz um pouco dos ajustes que o Santos pretende fazer nesse período aqui de meia temporada. Para quem não sabe, né, foi cancelado a excursão que o Santos ia fazer. A gente tem um vídeo só para isso. Pode voltar aí no canal, tá explicando em detalhes. Mas com base nisso, o Santos está pensando em fazer alguns ajustes. Aí eu vou lá na matéria da Tribuna para trazer todos os detalhes para vocês, santistas, torcedores. O título da matéria: Santos define futuro de jogadores, com volta de férias e viagem para Portugal. Veja quem pode deixar. Além de estudar chegadas e saídas, diretoria vai definir delegação que viaja para a excursão. Isso aqui já está meio que cancelado, né? Porque não vai mais. E vamos lá, iniciando aqui a matéria. O elenco do Santos se reapresenta na segunda-feira, dia 22, após as férias, iniciando a preparação para a viagem para Portugal, onde a disputa... Isso aqui já não vale mais, né, pessoal? Porque não vai ter mais os jogos treinos, né? Então, a diretoria traçaria um plano, né, para algumas chegadas e saídas da vila. Bom, e aí o ponto principal os atletas fora dos planos, como os volantes Zé Rafael e Tomás Rincon, não vão participar da excursão e discutem possibilidade de rescisão com os contratos. Esse é um ponto, pessoal, que acho que já era meio que esperado, né? São atletas que eles mal são relacionados para a partida, né? Ou já até treinam afastados do clube, do restante do elenco. Então é muito válido que o Santos consiga a rescisão, se possível, uma venda melhor ainda, né? Caso Rincon muito difícil. O Zé ainda pode ter algum mercado, esperamos, e com base assim o Santos pelo menos se livre dessa questão vamos dizer assim, do custo mensal, né, desse atleta, além de pensar na possibilidade de um possível ressarcimento no questão de venda, né. E sobre o Rincon, a situação do venezuelano é teoricamente mais fácil, já que Rincon tem vínculo com o Alvinegro somente até o final da temporada. O veterano de 38 anos, no entanto, espera uma proposta do clube, que também inclua a quitação dos direitos de imagem, que vem sendo pagos com atraso. Esse é outro ponto, Santos com atraso. Já o caso do Zé Rafael, que completa 33 anos nesta terça-feira, é mais complexo, com vínculo até o final do 2027, gente. A gente tem mais um ano e meio de Zé Rafael aí. O volante poderia ser envolvido numa troca, mas as condições físicas do jogador comprometem alguma condição. Seria difícil mesmo, porque o Santos teria que ser mais ou menos o que o Santos aceitou com o Palmeiras, né? Ou seja, ser o trouxa da história. Zé vive com várias lesões desde o início do ano e só participou de 12 dos 35 jogos que o Santos fez na temporada. O último jogo pelo Peixe foi no dia 2 de maio, quando atuou apenas por 4 minutos finais no clássico contra o Palmeiras no Brasileirão. Agora sobre o Brasão, tá, pessoal? Sem dinheiro para contratações, correndo o risco de levar um transfer ban, se não pagar a dívida com o Mônaco pelo volante Jean Lucas, isso mesmo. Aquele Jean Lucas que participou do nosso rebaixamento, que hoje em dia está no Bahia, o Santos ainda deve sobre ele. O Santos deve negociar algum jogador na reabertura da janela do dia 20, e aí o Brasão pode ser que pague o pato. O goleiro Gabriel Brazão, sondado por clubes da Europa, é o nome mais cotado para que o clube possa levantar recursos e investir em reforços. A tendência, porém, é apostar em jogadores baratos, com potencial.
O volante Ian Lucas, de 23 anos, que já trouxemos vídeo no canal, voltem lá para vocês entenderem quem é o Ian Lucas. Ele pertence ao Cruzeiro, mas está emprestado ao Atlético de Minas Gerais. É um exemplo de negociação que pode ser sacramentada para a sequência da temporada. Pessoal, é o perfil que o Santos vai ter que buscar. Infelizmente, ele está sem dinheiro e não dá para investir, né? Fortemente no mercado. E nem sempre a base vai te suprir de imediato, né? Alguns atletas não estão preparados. E finalizando aqui a matéria, na volta das duas competições em julho, o Peixe terá o playoff da Sul-Americana, né? E contra a Universidade Central da Venezuela. Nas oitavas da Copa do Brasil, contra o Remo e o Brasileirão. São 3 competições. Muito bem, senhores. Dado as notícias aqui para vocês, eu queria repercutir o que vocês acham dessa situação. Vocês acham que é a saída do Brasão? Vocês acham que teria que ser outro menino da Vila? Vocês acham que o Santos tem um outro caminho financeiro para poder sanar, né, esses problemas que o Santos tem para evitar um possível transfer ban? Bom, eu não tenho a resposta, provavelmente nossa diretoria não tem também, porque eles continuam fazendo a mesma coisa, isso é um problema. É isso, mas dado o recado para vocês, eu achei interessante trazer essa matéria da Tribuna, que traz um compilado da situação do Santos no momento no mercado, né? Dado o recado, pessoal, como a gente disse, a gente pede, deixa aquele like que vai ajudar o YouTube a propagar essa mensagem santista aí para todos os nossos torcedores do Peixão. Também a gente pede, compartilha essa notícia com aquele coleguinha, porque aqui é um compilado, né? Então, às vezes ele viu um pedaço aqui da informação, viu outro e tal, e aqui ele vai ter o resumo completo. Além de se inscrever nesse canal, se você ainda não é, verifique, porque mais da metade dos nossos visualizações são de pessoas que não estão inscritas. Então, escreve aí, é de graça, vai ajudar o nosso trabalho e você vai ficar sempre bem informado sobre o Peixe, ok? Somos santistas de São Paulo, mas falamos para santistas de Santos, falamos para dos outros estados do Brasil e para todos os peixudos do mundo, porque sabemos que nessa época de Copa do Mundo tem santista em todo lugar. Então, se você esteja onde esteja, inclusive nos 2 países sorteados de hoje, que seriam Afeganistão e também teremos Curaçao, se inscrevam nesse canal. Forte abraço, pessoal. Voltamos com mais notícias do Santos aí, se tiver alguma coisa muito relevante. Se não, a gente volta com conteúdo de Copa. Valeu!